Boa tarde a todos. Começando a falar sobre nossos patrimônios culturais, vamos começar pela Catedral. No centro de Lages, uma das cidades mais antigas de Santa Catarina, ergue-se uma construção que impressiona tanto pela sua beleza quanto pelo seu significado histórico e religioso. A Catedral Diocesana Nossa Senhora dos Prazeres, conhecida carinhosamente pelos lagianos apenas como a Catedral. Ela é um verdadeiro ícone da cidade e ponto de referência para moradores e visitantes. A história da Catedral começa junto com a história da própria cidade. Em 1766, o capitão-mor Antônio Correia Pinto de Macedo fundou Lages, e como era costume da época, também construiu uma capela em devoção à santa protetora da localidade, Nossa Senhora dos Prazeres. Esta pequena capela, feita de taipa e coberta de sapé, seria o embrião da imponente catedral que hoje domina a paisagem urbana. Com o crescimento da cidade e da população, tornou-se evidente a necessidade de uma igreja maior, que representasse a importância da fé católica na região. A construção da atual catedral teve início em 1912 e foi concluída em 1922. O projeto foi assinado por um padre alemão que trouxe para o Brasil sua influência europeia e a inspiração da arquitetura gótica, característica marcante nas grandes catedrais do velho continente. O resultado é um edifício que impressiona pela altura, pelos detalhes e pela harmonia entre o sagrado e o artístico. Em meio ao movimento da cidade moderna, a Catedral Diocesana Nossa Senhora dos Prazeres permanece firme, como um elo entre o passado e o presente, entre a fé e a cultura, entre o divino e o humano. Visitar esse templo é muito mais do que admirar uma construção. É fazer parte da história de Lages. É sentir-se conectado a algo maior. É se deixar tocar pela grandiosidade da fé expressa na arte. A arquitetura da catedral é um espetáculo à parte. Suas duas torres frontais elevam-se com imponência, moldurando a fachada principal com arcos ogivais, elementos típicos do estilo gótico. As janelas verticais, os vitrais coloridos e a simetria do edifício revelam o cuidado com cada detalhe do projeto. Ao entrar, o visitante é envolvido por uma atmosfera de paz e reverência. O interior, também em estilo gótico, abriga um altar ricamente decorado e diversas imagens sacras, com destaque para as esculturas em madeira da padroeira, trazida de Portugal, e outras figuras religiosas que ajudam a contar a história e a fé do povo lagiano. Um dos elementos que mais chama a atenção são os sinos, fabricados na Alemanha, que foram trazidos especialmente para a catedral. O maior deles pesa impressionantes 1.520 kg e seu som ecoa por toda a cidade, marcando as horas e os momentos solenes das celebrações religiosas. Os vitrais, também alemães, completam a beleza do interior com seus desenhos coloridos que retratam as passagens bíblicas e figuras de santos, projetando luz e cor por todo o espaço. Hoje, a Catedral de Lages não é apenas um local de oração. É também um ponto turístico que atrai visitantes interessados em arte, história e arquitetura. Turistas que passam pela Serra Catarinense encontram nela um espaço de contemplação, beleza e espiritualidade. Aberta à visitação, a Catedral acolhe todos com suas portas sempre abertas e sua presença imponente, como um guardião silencioso da cidade. Além de sua importância religiosa, a catedral também é um símbolo cultural e histórico. Em 2001, foi tombada como Patrimônio Histórico e Cultural de Santa Catarina, reconhecimento merecido por sua relevância arquitetônica e por representar a memória viva da cidade. A catedral também é sede da Diocese de Lages, uma das mais antigas do estado e continua sendo palco de celebrações importantes, como missas, casamentos, procissões e eventos comunitários. No coração de Lages, Santa Catarina, há um lugar onde a história, a natureza e a cultura se encontram em perfeita harmonia. Este lugar é o Parque Jonas Ramos, mais conhecido como Tanque. Muito mais do que apenas um parque urbano, o Tanque é um dos símbolos mais fortes da identidade lagiana. Com seu lago tranquilo, árvores centenárias, monumentos históricos e lendas populares, ele é um verdadeiro ponto de encontro entre o passado e o presente da cidade. Falando um pouco sobre a sua origem, a história do tanque começa em 1771, pouco depois da fundação oficial da cidade. Naquela época, Lages era uma vila em formação, e a rotina das famílias ainda era fortemente marcada pela vida simples e pelas tarefas manuais. Para facilitar a vida das lavadeiras, que
precisavam caminhar longas distâncias até os rios e córregos, o fundador da cidade, Correia Pinto, ordenou a construção de um tanque público, abastecido por fontes naturais. O local oferecia segurança contra animais selvagens e ataques indígenas, além de tornar mais prática a atividade diária de lavar roupas. Com o tempo, o tanque foi se tornando ponto de convivência, onde as lavadeiras se reuniram não só para trabalho, mas também para conversar, cantar e trocar histórias. Estamos aqui na frente do Monumento das Lavadeiras para falar sobre uma homenagem feita a elas. Em 2008, o parque ganhou um de seus elementos mais significativos, o Monumento às Lavadeiras. Feito em bronze, a escultura presta homenagem àquelas mulheres anônimas que ajudaram a construir, com esforço e dedicação, a história de Lages. Muito mais do que lavar roupas, elas eram a sustentação de suas famílias, personagens centrais na vida social da cidade. O momento é um gesto de reconhecimento à memória. Aqui neste parque abriga uma das lendas mais conhecidas de Lages, a lenda da serpente, que segundo a tradição oral, uma jovem, uma mãe solteira, desesperada com a rejeição social, teria jogado seu filho recém-nascido nas águas do tanque. O bebê, no entanto, teria se transformado em uma serpente gigantesca, que vive até hoje nos subterrâneos da cidade. Conta-se que a cabeça da serpente repousa sobre os pés da imagem de Nossa Senhora dos Prazeres na Catedral de Lages, enquanto sua cauda está submersa no tanque. Dizem ainda que se a santa mover o pé, a serpente será libertada, provocando uma grande inundação que engolirá toda a cidade. A lenda passada, de geração em geração, mistura fé, mistério e medo, e contribui para a aura de quase mistério do lugar. Falando sobre memória e natureza, nos dias atuais, o Parque Jonas Ramos é um dos espaços mais frequentados por moradores e turistas. É um lugar ideal para caminhar, praticar exercícios ao ar livre, levar as crianças para brincar ou simplesmente sentar-se à sombra de uma árvore para apreciar a paisagem. O lago, lar de carpas coloridas, é cercado por uma pista de caminhada e conta com pedalinhos, pontes e jardins. Durante o inverno, especialmente em julho e agosto, o parque se transforma. A floração das cerejeiras japonesas pinta o espaço de tons de rosa e branco, criando um cenário digno de cartão postal. A beleza da paisagem atrai fotógrafos, famílias e admiradores da natureza, tornando essa época uma das mais especiais para visitar o tempo. Vamos falar um pouco sobre a cultura, a modernização e a identidade do tanque. O tanque também é palco de eventos culturais e comunitários. Feiras, apresentações artísticas, celebrações religiosas e atividades educativas acontecem ao longo do ano, reforçando o papel do tanque como centro vivo da cidade. Recentemente, o espaço passou por modernizações que incluíram a instalação de um novo chafariz com jatos de água sincronizados e iluminação em LED, tornando as noites no parque ainda mais encantadoras. Mais do que um espaço público, o tanque é parte da alma de Lages. Ele representa a simplicidade de uma época, a força das mulheres lagianas, a criatividade popular que cria mitos e lendas e o desejo constante da cidade de se renovar sem esquecer suas raízes. Agora que a gente já falou sobre os dois patrimônios culturais de Lages, eu vou explicar o que é o patrimônio cultural. O patrimônio cultural é o conjunto de bens que representa a história, a cultura e a identidade de um povo. Ele pode ser dividido em duas categorias, material e imaterial. O patrimônio material inclui construções, monumentos, objetos e documentos históricos, como igrejas antigas, museus e obras de arte. Já o patrimônio imaterial é formado por tradições, festas populares, músicas, danças, saberes e práticas transmitidas de geração em geração, como o frevo, o samba e o artesanato. Proteger o patrimônio cultural é fundamental para preservar a memória e os valores das sociedades. E esse foi nosso trabalho falando sobre alguns patrimônios culturais de Lages.